Boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente, para quem vai estar nos olhando depois, né? Eu sou a Dani e eu queria falar da Adri um pouquinho, né? Eu conheci a Adri aqui em Atlanta e ela foi um presente de Deus, ela está fazendo parte ali da jornada que eu tô de identidade também com o Senhor. Então é sempre bom, né? A gente tá passando por isso com alguém. Então por isso que a gente está aqui hoje, para a gente estar passando por isso juntas. E hoje é um tópico maravilhoso, né? Que vai ser identidade corrompida, que é aquela folhinha da figueira que a gente colocou lá no Éden, que a gente construiu, né, no decorrer da nossa caminhada e que de uma hora para outra a gente entende, né, que a gente ainda está usando algumas partes daquela vestimenta. Então eu queria, Adri, que tu falasse um pouquinho de ti só para dar uma pincelada para o pessoal te conhecer, né, falar do teu Instagram, se alguém quiser te seguir, né, ter o acompanhamento depois também, tá? Pode ficar à Tá bom, vontade. bom dia, bom dia. Graça e paz a todas vocês, obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês e obrigada, Dani, por me chamar por esse tempo aqui. Então, eu sou a Adriana Barcelos, eu sou filha amada de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Eu sou a mãe do Enzo, 14 anos, e estou nessa jornada há 6 anos já, descobrindo a minha identidade. Hoje eu atendo como coach, e levando sempre para o lado da palavra, porque o coach, ele sozinho, ele pode ficar muito ego. Então, por isso eu levo para o lado bíblico, é coach integral sistêmico, aonde nós trabalhamos 11 pilares. Então, ela é uma vida realmente plena. E aí tu pergunta, mas como viver os 11 pilares? E tem como. Você poderá, de repente, não estar já nos 10, que é de 0 a 10. Um dia nós podemos falar sobre isso, sobre essa ferramenta para ver o teu estado atual. Então, eu hoje ando com mulheres, ajudo mulheres a descobrirem sua real identidade. Por quê? Porque eu fui fazer um curso para encontrar a minha identidade. Eu estava totalmente perdida, corrompida, vivendo uma mentira. E quando eu descobri tudo isso, descobri a essência, né, tudo que Deus já fez por nós e para valer a pena, até para honrar a morte dele na cruz, né, para me salvar, para salvar todas nós dos nossos pecados. Eu o propósito está me encontrando dia após dia e a identidade ela é linda, né? Porque você vai lapidando ela até o dia que nós encontrarmos com Jesus ou o dia que ele retornar. Então, meninas, abram a mente de vocês, abram o coração de vocês. E essa conversa aqui que eu e Dani vamos ter, que vai ser super informal, né, Dani? Amém. Como se fosse uma roda de amigas mesmo, conversando sobre a nossa identidade, que é o nosso bem maior, né, que Deus Amém. fez para nós. Eu... A Tá. minha primeira pergunta é para vocês hoje, perguntar quem é você? Quem é a Dani? Quem é a Mona Lisa? Quem é a Daniele? Quem é a Ana? Quem é a Mônica? Quem é a Adriana? Quem você é? E bote e lembre o que vem primeiro na tua mentalidade, na tua mente, porque muitas das vezes quando apresentamos até uma pessoa, eu vou apresentar alguém, eu vou falar sobre alguém, a intuição, nosso primeiro momento, nós vamos apresentar uma pessoa falando sobre o que ela faz. E eu quero Isso. começar essa conversa aqui para vocês imaginarem uma pirâmide, e nessa pirâmide vai ter o ser, o fazer e o ter. Então, como é uma pirâmide, o que é a base? É o ser. O que é o ser? É a nossa identidade. O meio é o que fazemos e o topo é o que temos. Então, muitas das vezes nós estamos vivendo, nós, quando eu falar nós, é muita gente, né? Mas eu levo para o você, né? Então, eu estava vivendo invertido. E muitos dos seres humanos hoje estão vivendo assim. É o que eu tenho, o que eu faço e depois o que eu sou. E nós temos que ter essa identidade. Então, por que eu sei que Deus colocou a nossa base? Ele mesmo disse, né? Eu sou. Então, Amém. nessa jornada, para mim, o versículo, já vou começar aqui, né? Qual o versículo que primeiro me levou a essa jornada? Foi o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse versículo falou muito alto comigo, disse assim, mas por quê? Que verdade? E foi aí que eu fui atrás da que verdade. E eu Aham. convido vocês a refletir nesse versículo que está lá em João, né, 8:32, que verdade, é a verdade que liberta. E o que é a verdade? A verdade é a palavra, Amém. é Jesus, Jesus é a verdade.
Então eu fui ver o que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Amém. eu fui aprender isso, eu fui comecei essa jornada. E para vocês que já estão nessa jornada, ou estão começando essa jornada, porque muitas vezes você está na jornada que você conhece Jesus, mas você não conhece você verdadeiramente. E você conhece você por quem? Pelos post-its que um dia contaram que você era. Eu vou falar de quem eu ouvi que eu era. Eu era burra, eu era preguiçosa, eu era dorminhoca, eu era incapaz de ter isso, incapaz de ter aquilo. E aí eu acreditei, eu realmente acreditei nisso. Venho para os Estados Unidos, que hoje eu estou aqui há 26 anos, chego aqui, vive uma realidade totalmente diferente. E aí o que que deu? Um emaranhado e eu perdi totalmente a minha identidade. Mesmo que era corrompida. Por quê? Porque aqueles post-its não me pertenciam. E começou aqui. Então, eu fui conhecer Jesus, e fui conhecer, e aos poucos Jesus foi me apresentando quem eu sou. E eu quero que vocês lembrem quem você é. Você é escolhida, você é amada, você é filha do rei. E aí eu pergunto: você está vivendo como filha do rei? Ou será que está vivendo como uma escrava? Porque está focada no fazer. Porque o ser é a tua crença de identidade. O fazer é a tua crença de merecimento, de capacidade. E o ter é a de merecimento. Então, por que que muitas vezes você faz e não consegue ter? Porque você não se sente merecedora de ter, porque você tem que fazer para ser amada. E nós temos que ser para sermos amados. E aí que começa a confusão, né? Começamos a vestir roupas, que a Dani tem falado sobre as vestimentas, começamos a vestir diferente, por quê? Porque nós queremos pertencer. Pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade, pertencer a uma moda, pertencer. E fazer, fazer, fazer. E isso traz uma exaustão. Então, vamos olhar para nós e olhar para dentro de você e descobrir essa verdade e ter esse relacionamento com quem? Com Jesus e com você. Amém. Então, isso, e para você descobrir a tua real identidade e tirar essa crença de que que mentiram para você, e que já entra lá atrás, né, Dani? Que entra lá no pecado, que entra na mentira. E o que que é a mentira? Quem é o pai da mentira? É Satanás, nós Satanás. sabemos disso. E o que que ele usa? Ele usa essa mentira para nos distorcer toda a nossa realidade sobre nós. Eu vivendo essa mentira, acreditando nessa mentira, eu não vivo no meu propósito. Então, muitas pessoas hoje estão procurando, meu propósito, meu propósito, meu propósito, mas na verdade ela não sabe nem quem ela é. Porque assim que você souber quem você é, que eu sei quem eu sou em Cristo, Amém. o propósito vai me encontrar. Porque aí nós vamos entender as nossas qualidades, nós vamos entender as nossas habilidades naturais e as que podem ser desenvolvidas para para desempenhar o nosso propósito, para viver, para desfrutar. E Amém. aí e daí tudo isso traz a plenitude, né, Dani? Amém. Não, eu queria comentar ali que quando tu faz essa pergunta, por muito tempo eu não soube responder. E para vocês entenderem que como é que eu era antes, eu era filha do meu pai, filha do Ilmo, filha da Jane, e eu também era muito apegada em signos. E a gente acaba se limitando, né? Eu sou ariana, eu sou líder, né? Então a gente busca desde o princípio a gente está buscando alguma coisa. Não quer dizer que a gente que isso seja ruim, né? Tu mesma me falou que isso faz parte, né? Aquilo que a gente foi, né? Eu era esposa do Pietro, depois mãe do Davi e do Tommy. Então isso aí quando te perguntam, tu já tem até uma expectativa de dizer assim, o que que eu estou fazendo? E chegou um ponto que eu não estava mais nem trabalhando. Aí eu dizia, bom, nem eu consegui enxergar mais. Né? O que que eu estou fazendo? Hoje eu sou serva do Senhor, eu sou filha amada do Senhor, né? Quando me perguntam, mas a gente vai numa construção e principalmente a gente tem que ver o que a gente era antes com leveza, com gratidão, porque isso nos levou até onde a gente está. Então, tem muito aquela frase, né? Até o que o Senhor nos sustentou. Então a gente não pode Amém. olhar para trás e ter aquele peso, né, daquele trauma que a gente viveu para a gente criar essa crença. A gente tem que olhar para trás e dizer assim, ó, todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é o que o Senhor tem para mim.
Então, até falei pra ti, né, esses dias que a minha bio do Instagram era eu sou quem dizes que eu sou, né? Aquela música. Eu sou quem dizes que eu sou. A gente cantou ontem essa música na igreja. Olha alinhamento, né? Mas a gente às vezes não sabe, mas a gente vai descobrir, né? Conforme a gente vai se apegando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, entendendo que a gente é a imagem e semelhança dele, a gente vai caminhar para um lugar onde nós vamos saber quem nós somos porque a gente sabe quem ele é. E uma coisa também que eu aprendi esse mês, que a gente ouve falar muito, que é o nosso valor, né? Que a nossa vida foi paga ali na cruz. Gente, quando a gente entende conscientemente que o nosso valor ele está relacionado ao preço que Jesus pagou na cruz, que foi o sangue dele. Esse é o nosso valor, esse é o nosso preço. E eu ouvi de uma das minhas irmãs até que eu não sabia o que que era ser amada. Eu não sabia receber presentes, né? A pessoa me dá um presente, você imagina, tu vai me comprar presente, não precisa. Não sabia ser elogiada, né? Eu sou até crítica. O Pietro me deu um brinco, foi lá, se esforçou para de aniversário agora. A Adri sabe, que até o Espírito Santo falou para ela. E ele me trouxe um brinco e falou: "Tu não gostou, né?" Eu falei: "Não, amor, é que eu não sei apreciar o cuidado. Por quê? Porque eu ainda não entendia o meu valor. E Deus ele vai revelando, né, que o meu valor ele está alinhado ao que Deus fez por mim, porque Ele já tinha pensado em tudo, em quem a gente ia ser antes da gente nascer, né? E a Mônica também Amém. compartilhou que antes a identidade dela era baseada em abusos, né? Graças a Deus hoje ela é uma serva do Senhor, ela vive com o melhor que ela tem, com gratidão, e é o que é para todo mundo, né, gente? Alguns dias são difíceis, mas sempre entregando tudo para Ele, né? A minha juventude, a minha vestimenta não agradava a Deus, precisava de atenção, afeto, e graças a Deus Ele removeu todas as escamas e nos cura Amém. todos os dias. E isso é real, gente. A gente é curada todos os dias. O Espírito Santo ele não vai jogar uma bomba assim, ó, com tudo que tu tem que ser transformada. Vai ser na misericórdia e no amor do Senhor, como ele disse, que a gente vai ver a bondade do Senhor todos os dias na terra dos viventes. Então, a bondade dele é sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso Amém. próximo, né? E é um É, privilégio. e tudo, além do privilégio, é tudo tão verdadeiro isso. E aonde que começou a nossa identidade, ela foi formada lá na nossa infância. Então, nós precisamos visitar a nossa infância, porque tudo que nós vimos, sentimos e ouvimos criaram as nossas crenças. E essas crenças é o que fala para nós sobre a nossa identidade, se você ainda não viveu a jornada. E a jornada, que eu falo, o que, que é a jornada? A jornada seria como o casulo de a borboleta no casulo. Por quê? Porque a jornada, ela espreme. E a Temática. Dani tá Tô nessa fase, vivendo, tô né, Dani? vivendo. Tá vivendo. E isso não tem preço, você viver isso. E você entender o casulo, entender por que que tá apertando, por que que Deus está pedindo para sair pessoas da tua vida, por que que Deus está pedindo para você mudar ambientes, por que que Ele está pedindo para você trocar tuas vestes. Eu também, eu me vesti assim, aquele negócio lá, sexy, isso e aquilo. Por quê? Porque queria ser vista de alguma maneira. Então você visita a tua infância, você vai, pede para o Espírito Santo te revelar, Senhor, o que tem ainda na minha infância que nem eu lembro, que hoje está forjando, tá danificando, e eu não estou vivendo a minha real identidade. Aí você visita, porque nossos pais, eles deram o melhor amor. Eles deram o que de melhor eles sabiam fazer. Amém. Mas o melhor deles já veio com os pais deles errando até. Mas É, também é um erro, a gente diz um erro que não era erro, porque eles não sabiam não fazer é. melhor. E aí o que que acontece? Nós vamos o quê? Repetir. E É. aí a repetição do padrão, que daí entram os padrões, né? E essa repetição de padrão, nós temos que observar que padrão. Esse padrão está levando para mais próxima de Jesus ou está me afastando? E quando nós falamos que nós somos cristãs, é tão delicado isso, né? E tanta responsabilidade. Por quê? Porque o que não é cristão, ele vai ver, é através da nossa vida que ele vai fazer a definição dele o que é ser cristão. Então, se eu não estou vivendo a minha real identidade, eu não estou vivendo uma vida que Jesus, que ele disse que nós somos semelhantes a Deus. Ele criou o homem, né, semelhante a ele. E o que é o homem? É o homem, é a mulher e o homem, né? Então, Amém. nós somos semelhantes a ele.
E o que é ser semelhante? Então, nós temos que vigiar isso. Então, ir lá, curar, ressignificar essas crenças. Tem dor? Tem que perdoar? Sim. Porque eu creio que tudo começa na mente. O que é a mente? A mente é o que está trazendo consciência. Então, hoje, que vocês olhem para a vida de vocês, que vocês olhem para tudo que vocês já viveram até aqui, traga tudo à consciência. E se vocês encontrarem um lugar que ainda dói, um lugar que traz, não importa o sentimento, todos eles são verdadeiros. Bem, Porque Deus criou, Deus, ele permitiu todos, por isso que Jesus veio. Porque para sentir, para nós poder ter esse relacionamento com ele, que ele entendeu, ele também foi traído, ele também foi magoado, ele também foi apedrejado. E depois, no final, ele pagou tudo para quê? é. Para me salvar e para salvar você. Então, quando nós começamos a olhar para Jesus e entregar o nosso fardo do passado, dessas crenças, dessas coisas que falaram para nós, ou um colega, ou alguém que você considerava que era tua melhor amiga, ela fez alguma coisa, tudo isso, e você entrega lá para Jesus, bota lá nos pés da cruz e diz, Senhor, me cura, e daí vai, visita esses lugares, visita essas pessoas que te magoaram, porque normalmente são pessoas que nos magoam, né? Não são As que a coisas. gente ama, né, E principalmente. principalmente as que nós Senão a gente amamos, não se porque importa. senão não se importa. É. E A aí, Nath, imagina, desculpa, fala, Adri, a Nath comentou aqui que a minha identidade foi formada na necessidade de aceitação, o medo de rejeição. Então, eu sempre me adaptei e me mudava para ser aceita em qualquer lugar e por qualquer pessoa, né? E eu também me identifico, Nath, porque quando eu era criança, eu me lembro, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança de eu orar, né? A gente não tinha conhecimento da Bíblia, a gente era cristão, mas não lia a Bíblia, não tinha se reforçando quem nós éramos, né? E eu também orava a Deus para que as pessoas gostassem de mim. E a Dê falou: Meu Deus, eu tenho que voltar à infância para me libertar. Eu quero, Senhor, viver a minha real identidade, me mostre. E a Nath voltou com faz todo sentido. Só fui entender a raiz dessa identidade na gestação, quando eu ainda estava. uau, Quando eu ainda no estava no ventre. ventre. Amém. Olha, isso gurias, isso é muito poderoso, porque É, a gente às vezes nem sabe, né, Adri, que a nossa identidade foi corrompida. A gente nem sabe que aquilo que a gente acha que está abalando, né, é é, algo que foi e assim, corrompido. esse, você foi corrompido, foi roubado, né? Foi É, roubado, porque um dia, como para mim, aonde que foi? Porque meus pais se separaram. sim. Eu tinha 10 anos e a minha família era a coisa mais linda desse mundo. Meu pai era assim, então foi um choque muito grande o divórcio dos meus pais. O que que aconteceu? Eu vim a divorciar. Quando eu entendi isso, assim, não, isso aqui eu tô repetindo o padrão. Aí, e daí eu comecei a ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, eu entendi que tinha como acabar em mim. E por isso que eu fui para a jornada. Por quê? Porque eu não quero que o meu filho passe pelo divórcio. Uhum, Então, para o meu filho não passar pelo divórcio, eu me permiti a ir lá e ser curada. uhum. E aí o processo de cura, de perdão, é a coisa mais linda que tem nesse mundo. Dói muito, mas você ser livre. Hoje eu olho para trás e aí o que eu estava falando, que eu quero para vocês, meninas, olharem para o passado de vocês e de você vai dizer, tá, Adriana, o que eu faço com o passado? Ele está aqui na minha consciência. E agora? Como que eu vou lidar com isso daqui? E aí você visita, deixa o Espírito Santo trazer para você uma situação, um momento, algo que você ouviu, algo que você sentiu, e aí você entende esse sentimento. Entende o que você sentiu, se foi raiva, se foi medo, se foi desprezo, foi assim, rejeição mesmo, que você sentiu, eu não valho, ninguém me ama, isso aqui, por que fizeram isso? Como que o homem que eu mais amei me abandona, no caso que era meu pai? E aí nós começamos lá na infância a criar muros, e que eu indico, se vocês não leram ainda, eu indico o livro, até eu tenho ele aqui, o meu está em inglês, mas é Raízes da Rejeição, da Joyce Meyer, depois a Dani, se puder colocar, para quem não leu, e se já leu, eu recomendo reler, porque tem livros que, quando você relê na nova estação, fala, é como a Bíblia, né? Tem muitas, não como a Bíblia, são um exemplo simples aqui. Vai falar com você diferente, né? Como você escuta um vídeo ou um filme, vai falar com você diferente. Uhum. Então, Raízes da Rejeição, a Joyce, eu gosto muito da pastora Joyce Meyer, e ela foi uma pessoa que foi muito rejeitada. Quando eu escutei a história dela, eu pensei, meu Deus, eu nem sofri.
E Uhum. eu estava sofrendo muito. E aí eu aprendi com ela, eu aprendo ainda com ela. E quantas coisas que ela teria perdido se ela não tivesse ido lá curar. Quantas coisas eu deixei de viver se eu não tivesse ido lá curar. Uhum. Então é isso que eu convido vocês. Aí você vai lá que, ok, veio no caso, né? O meu caso, primeiro, para perdoar era o meu pai. E aí eu fui lá perdoar meu pai. Daí tem várias técnicas para nós lidar com esse perdão. Na Bíblia, entrega para. Tem várias. Eu comecei uma jornada no método CIS, que era uma imersão. E daí, lá nessa jornada, que Jesus me encontrou. Porque eu não. Eu fazem uns 9 anos que eu sou realmente convertida. Eu era católica e hoje eu sou evangélica. Uhum. E então a minha vida mudou totalmente. Por quê? Porque eu entendi que Jesus ele cura tudo isso. E ele Amém. refaz tudo novo. E ele restaura. E ele vai nos dar muito mais. E se ele está colocando nós aqui juntas, e nós temos um poder muito grande. Nós somos mulheres, somos nós que geramos. Está lá na Bíblia que nós somos a mulher, sabe, edifica a casa e a tola destrói. Eu sei disso, pois eu destruí, é com muita humildade. E outra coisa, nós temos que ser humildes para confessar. Eu Amém. errei. Que nem seguida Amém. eu e Dani nós estamos conversando, né, Dani? E Ah, uma não. puxa a outra, não, mas é isso. E ter Gente, essas amigas que nos leva para mais próximo deixa de eu contar, Jesus. Adri. Eu tava. Uma forma, gurias, de vocês identificarem um orgulho que está se levantando, que tem raiz de rejeição, que tem raiz de trauma, é a gente. A Adri que me levou a isso, é a gente ver o porquê que tu tá te irritando e com quem. Se algo tá te irritando profundamente, ali pode estar a raiz do orgulho, né? Então, o orgulho ele pode se manifestar de várias formas, né? Tu pode te diminuir no teu futuro, né? Perder a autoestima, essas coisas, ou tu pode virar uma Hum, pessoa super forte. Então, dependendo da pessoa, tu vai lidar com o divórcio, com alguma coisa de uma maneira diferente. Vai endurecer o teu coração ou vai te vitimizar ao ponto de tu não conseguir nem receber uma cura. Mas ontem nós estávamos no evento, né, Adri? Quando a gente diz, ó, a minha vida tá top do top, a minha vida tá maravilhosa. Mas aí, mesmo assim, tu pega ali e te vê irritado com alguma coisa, impaciente com algo, né? Os filhos são é uma maneira maravilhosa de Deus tratar, porque o que a gente se irrita com eles é o que a gente tem que melhorar. Então, quando a gente está ali nervosa porque não deu certo, é porque a gente tem que desapegar do controle. Por que que tu tem controle? Porque tu tem orgulho, né? Porque tu foi colocada, né? Ou te colocaram em uma posição em que tu tinha que resolver o problema. E outra coisa que eu estava falando até com a minha mãe ontem, porque a minha mãe já ficou, né, eu falando de rejeição, eu falei, mãe, né, o Espírito Santo me trouxe a lembrança da minha criança não cabendo mais na cadeira de balanço. Nós somos 6 irmãos, né? Ela tinha uma cadeira de balanço, aquelas com as bolinhas, sabe, bem das antigas. E eu me lembro que ela dava mamar na cadeira de balanço e eu ficava no braço da cadeira, abraçada nela para não cair, mas ali me esforçando horrores. E eu me lembro que nasceu a Cacá entrou agora na live, e ela dava mamar, era a Pitu de um lado, era eu do outro. Imagina, gente, uma cadeira com os bracinhos finos. E eu me lembrei do momento em que eu não cabia mais na cadeira. Então aquilo ali vai gerar uma rejeição que não é uma culpa da minha mãe, né? Que até ela se emociona, eu me emociono. Mas é a nossa criança. Quando a gente é imaturo, a gente não tem como, né, trabalhar isso. E foi até tu que me disse que às vezes é uma saudade não curada, né? A Adri me perguntou, Dani, de quem que tu sente mais saudade? E é da minha mãe. Então, às vezes, a saudade não direcionada, ela vai fazer com tornou que a gente barato. É. crie, né, um escudo, Uhum. uma força. E eu sempre tive que estar ali para as minhas irmãs e ser forte por elas também. Então a gente acaba gerando ali uma autossuficiência, uma dominância, um controle, que tudo isso a gente tem que estar vulnerável. E eu volto ao que eu falei do estudo da semana passada. Nós temos que estar, gente, nus perante o Senhor. Como a gente estava lá no início do Éden. Mas é um nu que a gente não tem vergonha. É um nu em que a gente vai estar aos pés de Jesus, prontas para sermos transformadas. Pode ir, E falando sobre essa saudade, né, Dani, quanto de tudo isso, e para nós que somos gaúchas, eu e Dani. Dani, a gente fala muito sobre isso, porque o gaúcho,
nós amamos muito a nossa cultura, nós amamos muito a nosso Faz tradicionalismo. parte da E não deixa identidade. de ser religião, aí faz parte da nossa. Daí você diz, não, porque eu sou gaúcha, porque eu sou Oh, forte, porque eu faço, porque eu sou facão nas botas, e assim nós é, vamos bato no erguendo peito. muros, erguendo barreiras. Eu sou forte, eu sou isso, eu vou lá, eu faço, e realmente nós fazemos tudo isso. Só que traz isso para o casamento, dá ruim. Por quê? Porque aí nós acabamos fazendo o que seria do nosso esposo fazer. Ah, E aí tu olha para dizer assim, ah, eu quero que o meu marido é um banana, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E aí, muitas das vezes, ele não está nem conseguindo exercer o papel dele de líder, nem falando do líder espiritual, mas o provedor, o que cuida. Por quê? Porque essa mulher, com a sua identidade corrompida, com as mentiras que lhe fizeram, porque teve que vencer, 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 e é o poder, né, o controle, Dani, que você estava aqui falando. Então, vamos entregar isso para Jesus, vamos ser humildes, vamos nos despir e dizer, Senhor, eu não dou conta mais, Senhor, é só o Senhor. E aí Jesus vem, nos limpa, nos purifica, nos restaura e traz essa leveza. Por quê? Porque primeiro tem nós entramos no pecado. Por que pecado? Porque não ser a identidade de Jesus é pecado. Não estar em obediência, nós estamos pecando, né? Então, uhum. depois do pecado, ou grita com o filho, ou não edifica o marido, não trata o marido como um rei. E o que acontece? Vem a culpa. E o que é a culpa? É outra muro que ergue para o orgulho. Então, meninas, eu quero uma É, coisa para nós ter. Tudo está na consciência. Traga para a consciência. Está tudo na nossa mente. é. Tudo que você vive hoje começou no pensamento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos renovar a nossa mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Na palavra. Nós vamos para a palavra, vamos renovar a mente, vamos liberar perdão, vamos ser humildes, mas vamos ser Amém. sincera com Deus, vamos ser sincera com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, mas não carregar eles. Se são sentimentos negativos, olha, eu estou sentada na cadeira da vítima ou eu estou sentada na cadeira da mulher, da vitoriosa aprendiz? Porque o dia que nós não Amém. aprendermos mais, o dia que nós não formos forjadas mais, o dia que o Uhum. Espírito Santo não nos aquebrantar todos os dias e dizer, filha, esse lugar não combina com você. É. Essa fala não condiz com quem eu criei você para ser. O dia que a gente achar que a gente E, está com tudo também, que a gente e chegou aí lá. é hora de começar de novo, porque errou, está Amém. na montanha errada, está na montanha do orgulho. É. E aí, quem que nós temos que vigiar todos os dias? O orgulho, ele nos mata. Ele mata empresas, ele mata casamentos, ele mata relacionamentos. O orgulho mata tudo. Por quê? Porque é isso que Satanás quer plantar na nossa cabecinha, né? Você, primeiro com a rejeição e depois com o ego. Ou você se põe para baixo ou você se põe para cima. Porque no morto, no meio, no morno, nós estamos mortos, né? Porque é que nem lá o negócio do coração, é up and down, up and down, up and down. No reto é morte, né? Então, nós vigiarmos tudo isso e se permitir viver a jornada. Eu vou passar aqui depois, outro dia, nós vamos fazer hoje a gente coloca, eu quero fazer a roda da vida para trazer ainda mais consciência onde vocês estão, com Jesus, onde vocês estão com os pais, com os filhos, com o cônjuge, na saúde, no social, no lazer, no profissional, no emocional e no financeiro, porque está tudo ligado, tudo ligado. E aí, e por que está tudo ligado? Porque é plenitude. Uma coisa lida com a outra, o financeiro e tudo, eu acredito que tudo está ligado com as emoções. Então, olhe para dentro de si, faça uma lista de quem você é, registre todos os post-its que colocaram que você é, que não condiz com o que Jesus disse que você é. Decidir, porque nós temos que ter autorresponsabilidade. Amém. Enquanto nós estivermos apontando o dedo para alguém, tem que lembrar que tem três apontando para mim. E é muito fácil a E eu gente viver no apontava nosso que o vitimismo meu também, né, pai. Adri? Porque aí tu Ah, entra minha na. mãe e Eu meu pai sempre. fizeram isso. Gente, É, o meu agora tu já pai, o meu pai. sabe, reperdoe, move on, E né? Movana, e aí, para quem é casada, né? O meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquele outro. E aí, então, se pergunta: que esposa eu tenho sido? É.
Quando eu fui ver que esposa eu estava sendo, e eu sei que tem relacionamentos e relacionamentos, tem relacionamentos que são desafiadores, que tem aqui no divórcio, mas tem muito relacionamento que não precisaria passar pelo divórcio se tivesse com a identidade alinhada. Amém. Porque uma mulher com identidade alinhada, com uma identidade restaurada, gente, ninguém segura. E aí, mas essa identidade tem que estar restaurada em quem? Em Jesus Cristo. Que senão vai ser uma orgulhosa, que é o É. que é o eu Soberba. consigo ver o feminismo hoje. As mulheres querendo essa igualdade, que eu acho que elas merecem, nós merecemos essa igualdade. É. Mas que igualdade é essa? O problema, Eu eu não acho quero que ser igual ao meu também marido, porque erra. a causa do. Muitas vezes a nossa identidade ela tá com as raízes ali nas causas que a gente está lutando. Né? Então a gente vai ter uma Exato. live com uma advogada, vamos falar sobre a armadura de Deus, que a gente vai se aprofundar exatamente nesse ponto, Adri, de que causa que a gente está lutando tanto. Às vezes a gente Exato. pega aquilo, olha, os meus filhos lutam jiu-jitsu. Ai, nós somos a família do jiu-jitsu. Meu marido foi pro legendário, está lá na montanha. Nós somos os legendários. Então, muitas vezes a gente pega uma causa e aquilo ali vira nossa identidade, também vira uma idolatria, né, Adri? Ai, eu amo temperamento, Uhum. sou sanguínea. Vira uma idolatria. Então a gente tem que cuidar, né, Adriana? Que eu falei pra É. ela, cuida, Dani, que vira idolatria. Eu falei, sim, tá amarrado. Mas por quê? Porque assim, como a gente tem que entender que aquilo que a gente contempla, aquilo que é o nosso algoritmo. Se tu busca algo muito no teu Instagram e aparece muito, pode ser notícia absurda, pode ser política. Cuidado, porque aquilo que te atrai muito também pode ser aquilo que vai te levar pro buraco, né? Mas o que vai. Só vai. Uma coisa que eu penso, vai só te levar para o buraco É, se você estiver com a motivação errada, exato. você não entender do propósito e você não entender tua missão. Porque nosso propósito é louvar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso Amém. propósito. Qual é a Amém. minha missão? A minha missão, eu sei que eu vou andar com mulheres, contar minha história, Isso depende de contar cada um. todas as nossas superações. Cada um tem um É, público. é. E não é e uma coisa que eu amo dizer, e eu vou dizer aqui para vocês, qual que é o nosso papel de mulheres? Vamos nos unir cada vez mais. Amém. Porque Deus tá, ele precisa ele não precisa de nada, né? Mas ele quer, Um eu sei que nós minuto. vamos colocar um sorriso no rosto de Jesus. Eu vejo assim, nessa simplicidade, essas mulheres unidas como um exército, Ó, vai cair daqui a pouquinho. batalhando, tá, e nós Eu vou entramos, mandar o link ali pra gente batalhando, trocar. ótimo, batalhando contra o inferno. A nossa guerra é contra o inferno e não contra uma e outra. E aí as mulheres, ao invés de edificar, muitas vezes elas acabam destruindo a outra. E eu tô aqui para quê? Para ajeitar a coroa da Dani que está aqui